Oi, gente, sejam todos bem-vindos, então. Meu nome é Júlia, estou participando da organização da mostra, o Renan também está. Oi, e a gente. gente está muito feliz de ter vocês aqui. Bom, a gente convidou vocês para ter uma roda de conversa para mostrar as diferentes faces do design, né? O design ele muda muito, ele pode ir para várias áreas, então a gente convidou vocês aqui para a gente ter uma noção melhor de onde essas áreas podem se expandir. Então, primeiramente, eu gostaria que vocês se apresentassem, falassem um pouco sobre faculdade, carreira, um pouco sobre empresa, o trabalho de vocês. E, bom, vamos começar? Quer começar? Eu posso começar falando. Meu nome é Lucas, eu trabalho como game designer na Hoplon. A minha carreira começou fazendo faculdade de jogos digitais. Foi lá onde eu conheci o pessoal da indústria de jogos, os professores que já trabalhavam na área, e um dos professores trabalhava na empresa que eu estou trabalhando agora no momento. Então foi lá que eu conheci, eu entrei em contato com ele, eu consegui uma vaga de estágio de game design e tô na área por causa dele, né? Por causa desse contato que eu tive. Então, foi na faculdade que eu comecei o meu trabalho. Bom. Fica até o próximo. Posso falar? Tudo bom? Prazer. Meu nome é Vanessa, eu sou a idealizadora da Laélia. Eu trabalho com moda plus size, biquínis e lingerie. E eu me formei em 2017. Quando eu saí da faculdade, eu estava com vontade de fazer algo diferente. Foi quando eu quis criar a Laélia para mim. No início era uma coisa completamente diferente. Eu trabalhava com terceirização e aí eu vi que não era isso que eu gostava, então eu comecei a fazer tudo sozinha. E hoje eu faço toda a parte de modelagem, toda a parte de pilotagem, produção das peças e, enfim, todo o resto. Que da hora. Vamos. Vitor, próximo. Posso falar, então? Meu nome é Daniara, eu trabalho como UX designer, mas eu comecei trabalhando com marketing, passei bastante pela área de design gráfico, que eu acho que é por onde muita gente começa, né? E comecei trabalhando até com fotografia, com ajuste, criação de álbuns de fotografia de formatura. E aí depois eu comecei para a área do digital, trabalhei nos setores de marketing, de empresas de tecnologia, e hoje eu trabalho mais focado em produtos digitais, né? Sejam aplicativos, sistemas, software. Trabalho mais hoje nessa área, mas que tudo acaba sendo uma experiência, né? Desde o marketing até o produto, enfim. Então pega um pouquinho de tudo, mas esse é meu foco. E aí eu fiz a minha formação, né? Eu estudei na Unisul, né? Eu fiz a graduação de design lá. Lá a graduação de design ela é bem ampla. Cada semestre a gente vê uma área do design, desde embalagem, um pouco de web design, gráfico, mobiliário, passa por todas essas áreas. Mas uma coisa que me ajudou muito foi alguns cursos que eu fiz, assim, a parte de computação gráfica, né? De aprender a mexer com as ferramentas, isso me ajudou bastante no início. Posso falar aqui? Meu nome é Laís, eu tenho formação técnica na área de design, eu fiz no meu ensino médio, e aí depois eu fiz uma graduação em design de moda, e a minha experiência vem lá dos 18, né, que fazendo estágio e tudo mais, e design de moda veio um pouco depois. Eu comecei uma graduação de marketing, tranquei, fui fazer design de moda, o que fez muita diferença, né? Porque eu fui fazer esse curso de moda com um olhar de marketing. Então, fez muita diferença durante toda a trajetória do curso. E a minha experiência foi desde o primeiro semestre trabalhando em empresas, o que também foi algo muito importante, porque me fez ver a diferença daquilo que era dentro da sala de aula para a prática. E desde 2016 eu tenho a minha marca, que é a Zecaia, é uma marca de moda afro-brasileira,
onde eu desenvolvo todas as estampas inspiradas nos tecidos africanos, mas com uma releitura brasileira, porque eu sou brasileira, né? Então traz essa identidade afro, mas como eu sou brasileira, não tem como não ter a minha vivência ali nisso tudo. Acho que algumas coisas que foram faladas que são importantes, né? Esse entendimento, os outros conhecimentos de marketing, os outros cursos fora a graduação, foram importantes para a construção da minha marca hoje. Também faço pilotagem, no começo fazia muitas peças, então hoje eu ainda faço modelagem, peça piloto das bolsas, e a gente está com um mix bem grande de produtos. Mas eu falo um pouco mais depois. Beleza. E sobre o tópico faculdade versus realidade, o que vocês acham? Por exemplo, o que a gente aprende na faculdade que a gente pode levar e que vai influenciar a gente a criar uma marca? Agora falando assim para nós, alunos, e vocês já têm uma experiência aí na área. Então, a minha experiência com a faculdade, eu aprendi tudo na faculdade. Eu não sabia colocar uma linha na agulha direito, e tudo que eu aprendi lá dentro. Obviamente que eu não parei depois da faculdade e continuei aprendendo depois. Mas se não fosse o pontapé inicial, porque eu me formei na Estácio, e lá a gente tem um pouquinho de tudo, né? Não tem nada aprofundado, mas a gente aprende a fazer tudo, desde costurar a produzir o evento de moda. Então, dentro da faculdade eu tive acesso a todas essas áreas, então eu consegui identificar bem o que eu gostava e com que eu me identificava mais. Porém, a faculdade, ela veio me mostrar... A ideia era maravilhosa, né? Na faculdade sempre é muito fácil, é muito simples, todo mundo quer te ajudar. E na vida real não é assim. A gente tá falando de mercado, a gente tá falando de dinheiro. As pessoas, infelizmente, ainda são meio loucas pelo dinheiro e acabam, né, se passando, fazendo coisas erradas. Eu, por exemplo, no início, eu levei vários calotes, e que eu poderia ter me livrado se talvez na faculdade uma das pessoas que foi lá falar comigo dissesse: olha, mas toma cuidado, não é todo mundo que quer te ajudar. A gente sai com esse pensamento de nossa, vamos ser todo mundo colaborativo, vamos todo mundo se ajudar, vai ser ótimo, vai ser lindo. E é lindo. Eu tenho várias pessoas que me ajudaram. Porém, também tem o lado ruim. Então a gente tem que ter essa noção quando a gente está lidando com o mercado. Expectativa e realidade, né? Exato. Sim. Olha, eu acho... Lucas, pode falar primeiro. Tá bom. Falando um pouco agora sobre o que eu aprendi na faculdade. Assim, a faculdade, em geral, eu acho que todas as faculdades elas ensinam muito o básico, né? Elas ensinam um chão para você entender, ter uma noção um pouquinho de tudo. E aí, em cima do que você aprende ali, você meio que... Ela abre um leque, né, de opções de carreira, onde você escolhe uma área para você focar, né? Então, e para design é muito bom, né? Porque para um designer entender um pouquinho de cada área, ele te dá um conhecimento muito bom na hora de você fazer algum projeto, né? Você sabe um pouquinho de cada área e isso te deixa mais assertivo nas escolhas de design. Então, até coisas fora da sua área é bom para um designer aprender. Então, tipo, se eu estou fazendo jogos, mas eu estudar um pouquinho de cinema, música, ter conhecimentos diversos, isso me ajuda bastante também. Então, é isso. Eu me identifico bastante com o que o Lucas comentou, porque, de fato, a gente vê bastante coisa na faculdade, e aí isso permite que a gente possa explorar, até durante a faculdade, se possível com estágio, várias experiências diferentes para entender qual área do design a gente quer focar, ou entender um pouco de tudo, enfim. Eu acho que isso é uma coisa bem bacana. E uma outra coisa que me vem à cabeça sobre como a faculdade assim acrescentou é sobre o mindset de design, assim, tipo matérias como design em negócios, gestão de design, aprender sobre metodologia, aprender a usar ferramentas. Isso são coisas que são muito bacanas de explorar ao máximo na faculdade, de fazer muito projeto, porque isso vai te dar experiência para quando você for precisar pensar como que você vai fazer um projeto no mercado de trabalho, como que você vai decidir o que você vai fazer para trabalhar.
isso facilita bastante, né? Você já tem um pouco de experiência, porque você já fez isso na faculdade, então eu acho que é uma ótima oportunidade, assim, para ganhar experiência, cansar bastante, assim, de tipo, perguntar para os professores, entender, enfim, principalmente no que diz respeito ao processo de design como um todo, que quando chega no mercado de trabalho, às vezes não é bem assim que acontece. Então, essa é a minha opinião. Então, a minha experiência ela é um pouquinho misturada, né? Porque eu fiz o curso técnico e depois a graduação, e trabalhei na área desde o começo da minha graduação. Então, a gente teve muitas disciplinas que eu entendi que a realidade era muito diferente. É uma crítica que eu sempre faço para o design, né? Que existe uma ilusão de um glamour, de que é só sucesso, e na verdade é trabalho, 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 não é assim tão simples. E o dia a dia da empresa, principalmente para a área de moda, né, que desfiles e tudo mais, mas não é assim que funciona um dia a dia de uma empresa. E eu sinto que é claro, né, eu tenho uma mãe costureira, então eu já sabia costurar, eu passei por outras experiências antes do curso em si, mas o que eu sinto que o que mais me favoreceu foi network mesmo. Foram as pessoas que eu conheci, as trocas, as experiências de cada um que eu fui pegando que me trouxe mais conhecimento do que o próprio curso. E eu acho isso ruim, porque o design está evoluindo muito e a graduação às vezes não consegue acompanhar essa evolução e a gente acaba se atualizando com as vivências, né? Mas é uma coisa que eu sempre, na verdade, eu sempre recomendo para as pessoas não fazerem design de moda e fazerem um curso de design, porque realmente eu acredito nessa ampliação, nessas possibilidades de áreas diferentes. Então, eu vejo que o design, ele consegue um design de produto, consegue ir para áreas diferentes do que a moda, porque eu trabalhei em várias empresas que muitas pessoas estavam lá dentro e elas não tinham formação na área de moda. Isso é algo para ser questionado, sem dúvida, mas como é uma coisa ampla, a gente pode se especificar através de curso, de leituras, enfim, de outras coisas, né? Tanto é que eu fiz o curso de moda, que não tinha nenhuma disciplina na área de desenvolvimento de estampa na minha época, e hoje eu desenvolvo estampa, né? Uma coisa foi levando a outra. Mas eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer é aproveitar as pessoas, né? As pessoas. Eu ainda acho que a gente falta cursos voltados para administração e para gestão, faltam disciplinas, né? Porque muita gente quer empreender, mas o dia a dia de empreender é outra realidade. E eu acho que falta isso também. Só fiz crítica, né? Mas, Não, tá mas acho ótimo. importante levantar esses pontos, porque se o curso ela não traz, a gente tem que buscar por fora, né? Sim. E agora falando um pouquinho assim, mais direcionado para vocês duas que começaram um negócio, né? Começaram a empreender. Como é que foi o começo de vocês? Quais foram os primeiros passos que vocês deram? Eu tô com um barulho de fundo aqui, eu não sei se tá dando pra ouvir direito o que eu tô falando, tá tudo bem? Dá pra ver tranquilo, pode falar. Então tá. Então, o negócio é o seguinte, quando eu abri a minha experiência, eu trabalhei a vida inteira com os meus pais no negócio deles, e eu nunca quis ter o meu negócio. Eu sempre achei que eu tinha que ter minha CLT, ter as minhas férias, ter, sabe, aquele pensamento de quem já trabalhou muito tempo como empreendedor e não aguenta essa vida mais de ter que fazer tudo, porque quando você é dono do seu negócio, a sua vida vira o seu negócio. Então, eu saí da faculdade com esse pensamento de que eu queria ser contratada. E aí, com o tempo, eu fui vendo que é muito melhor a gente ter o nosso negócio, trabalhar para mim. O carinho que eu boto nas minhas coisas é diferente, a maneira como eu faço isso é diferente. E eu tive um suporte muito grande, assim, quando eu criei a marca. E quando deu tudo errado, porque deu tudo errado na primeira vez, esse suporte me ajudou a não desistir. Então,
é uma das coisas que eu sou, assim, muito grata. Mas não é fácil abrir um negócio, você tem que saber muito bem com o que você está lidando, saber que você vai lidar com pessoas que querem te ajudar muito e pode ser que no meio do caminho você encontre alguém que não vai querer te ajudar tanto. Você tem que ter noção de mercado, tem que ter, realmente o que ela falou. Eu sinto a necessidade de uma matéria na faculdade para todo mundo de administração, sabe? Todo mundo deveria aprender administração. Mas, né? A gente, com o tempo, a gente acaba Tu pegando... chegou Oi? Desculpa interromper. Eu só ia te perguntar se tu chegou a fazer estágio na área antes de abrir a tua própria empresa. Então, não. Quando eu trabalhei dentro da faculdade, a gente tinha um núcleo de moda lá dentro e eu trabalhava com eles, a gente fazia desenvolvimento de coleção para outras empresas e fazia os eventos dentro da faculdade, que a gente tinha desfiles e tudo mais, mas eu não estagiei, eu não trabalhei numa empresa de moda, porque é muito complicado você conseguir um estágio, honestamente falando. Quando você consegue, normalmente não é remunerado, né? Eles acham que a gente tem que trabalhar de graça, ainda por cima. E... Como sempre. E aqui em Floripa mesmo, né? Esse mercado de moda, ele não é tão bem desenvolvido para você trabalhar numa empresa. Então, ou você cria o seu negócio, ou você acaba se sujeitando a trabalhar em outras áreas. Eu queria trabalhar com criação, então eu resolvi criar meu negócio. Mas qual que era a diferença para ti, assim, de trabalhar na faculdade, sei lá, com o pessoal que tu estudava, e hoje em dia trabalhar sem ter uma equipe, fazer tudo sozinha? O que tu vê, tipo, de positivo e negativo, né, dos dois, assim? Olha, na faculdade, eu tinha todos os... Não dava errado. Porque quando dava errado, tinha alguém para resolver para mim. Isso já começa desse jeito. Então, era mais fácil, né? Eu podia fazer algo de errado, mas alguém ia resolver isso no final. Então, eu não tinha essa pressão na minha cabeça de ter que fazer tudo certo de início. Mas é a mesma coisa, se você for parar para analisar. A diferença é que lá eu não produzia as peças, mas na criação, o processo é o mesmo. É tudo igual. A diferença é o que você faz. Lá a gente terceirizava a produção, então eu não produzia. Então eu não tinha o problema de costurar. Agora eu tenho o problema de costurar, que daí é outra coisa. Outra coisa. Entendi. Laís, quiser falar um pouco também agora? Sim, então, eu comecei a empreender por necessidade, assim, não foi... Quer dizer, foram duas... Ao longo da minha vida, empreender apareceram de diversas formas, assim. Eu sempre digo que eu comecei a empreender com 14 anos, que eu fazia brincos de miçanga, comprei meu primeiro celular e já estava empreendendo, né? Claro. E aí, depois, em outro momento, com 18 anos, eu comecei a empreender também, e aí fazendo brincos novamente, e foi um pouquinho ali, quando eu troquei de curso, né, eu fiz marketing dos 18 até os 20, eu estava era tecnóloga, eu estava quase me formando, e aí eu troquei para moda, porque eu comecei a entender que eu tinha uma habilidade ali para fazer bolsa, modelagem de bolsa, e fazer bolsas muito ridículas, por sinal, mas que foram as responsáveis para eu mudar de curso, né, e fazer design. E assim, eu acho que me ajudou demais eu ter trabalhado nas empresas, todas as experiências passadas, as experiências que foram frustradas, me ajudou muito, porque fora a minha experiência pessoal que eu tinha dentro da minha casa, vivenciar o dia a dia de uma empresa, saber como funciona a modelagem, como funciona corte, como funciona pilotagem, produção, almoxarifado. Eu era muito curiosa, então eu aprendi muito, 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 muito. Eu trabalhei, isso eu acho que é uma coisa muito importante, assim, a gente ser muito curiosa, muito, 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 e entender que todo mundo dentro da cadeia tem algo para ensinar. Então, assim, eu conversava com todo mundo. E aí isso me ajudou demais mesmo. Eu saí da indústria porque eu não me cabia lá dentro. Eu sempre fui uma pessoa muito básica, sempre gostei muito de andar de calça jeans, camiseta. Hoje eu uso bastante peça estampada e tal, mas na época eu não usava. Então, assim, era esperado um glamour de mim que eu não tinha e eu nunca me encaixei naquele lugar. E aí eu resolvi, eu estava indo para a área de engenharia de produto e eu não queria aquilo lá, eu queria voltar para a área de criação.
E aí eu comecei a desenvolver estampas para algumas empresas. E aí eu trabalhei em 2 empresas, desenvolver estampas, saí, porque eu não queria mais aquele lugar, e comecei a desenvolver estampas para outras marcas, né? Aí eu fiquei um ano inteiro desenvolvendo estampas para outras marcas antes de ter a minha. Sim. E aí a Zekai, ela nasce de um processo meu pessoal, de uma necessidade minha como uma mulher negra de identificação. Então eu passei por todo um processo interno, né, que é o reconhecimento como pessoa negra. O fato de eu ser negra eu já sabia desde pequena, mas é entender todo o que toda uma cadeia, o que todo um racismo estrutural faz com a minha existência, me fez entender que eu queria fazer alguma coisa que tivesse sentido para mim. E aí, eu olhando para trás de todas as experiências que não deram certo de empreender, eu encontrei na Zekai uma coisa que eu não tinha antes, que era realmente paixão. Eu amo o que eu faço, de todas as formas, né? A Zekai, como eu já falei, ela representa tudo que eu fui aprendendo ao longo da minha vida. Então, eu já passei por muitas coisas por causa da Zekai, assim, muita coisa. E isso me traz a certeza que é isso que eu quero como projeto de vida, assim, eu transformei como um projeto de vida mesmo. E eu acho uma coisa que é muito importante para a gente empreender, eu também tenho muita preocupação com a romantização do empreendedorismo, né? Porque todo mundo quer empreender. Tem um estudo que 70% dos brasileiros querem ter seu próprio negócio. Só que a grande maioria dos CNPJs, mais de 50%, ganham menos que um salário mínimo. Isso é um dado muito preocupante, porque a gente está aí falando de empreender, do sonho, da meritocracia, e a realidade ela não é fácil. A gente tem que empreender naquilo que a gente realmente gosta, naquilo que a gente tem certeza que vai para além do dinheiro, porque dinheiro é bom, eu gosto. Sim, não estou dizendo que dinheiro não é importante. Mas, assim, quando a gente pensa num negócio focado no dinheiro, no começo, é muito difícil. Porque a gente tem um tempo ali de reinvestir, de continuar trabalhando sem ver retorno. E isso é muito complexo, né? Eu já cheguei no momento de quase perder o meu carro, faltando 7 parcelas para pagar. E eu não tinha... Ou eu usava dinheiro para reinvestir na marca, ou eu não conseguia ter esse dinheiro de novo, sabe? Então, assim, sim, você tem que são as passar... próprias escolhas da vida que tu tem pra, tipo, tá, tem que fazer isso agora, senão Sim, é uma coisa ou outra, né? Esse até é o próprio perigo de tu... Desculpa eu estar interrompendo, mas esse até é o próprio perigo de tá querendo tua própria marca, né? Porque quando tu trabalha com uma empresa, beleza, já é algo mais estruturado, né? Claro que pode dar errado sempre, mas... Né? Querendo ou não, é um dos perigos de tu dar tua cara a tapa e ter tua própria marca, é isso, né? Tipo, É que o errado não te atinge. O errado né? não te atinge, exatamente. O que pode acontecer é, quando dá errado na outra empresa, tu ser demitido, isso é horrível e tal, mas as dívidas não são tuas. Sim. Né? As broncos, os BO não são teus, então tu vai sair dessa e vai para outra. E empreender tem todo esse rolê que é muito mais complexo, né? Mas eu sempre recomendo, porque várias pessoas vêm conversar comigo, eu sempre recomendo assim, cara, se tu quer empreender, tenha certeza que tu ama o que tu tá fazendo. Parece clichê do clichê, mas tu precisa amar o que tu tá fazendo. Sim, senão tu não dá conta, né? Não dá conta. O psicológico, ele vai... Ele vai até se abalar. Sempre. Mas eu recomendo com cuidado. Só uma dúvida. Hoje em dia, tu ainda produz... hoje em dia tu ainda produz suas peças sozinhos ou tu já tem uma equipe? Como é que tá? Então, hoje eu tô saindo de algumas funções, né? Eu tenho uma funcionária que trabalha 8 horas, CLT, e eu tenho mais 3 estagiários. Então, e a minha produção hoje, ela é toda terceirizada, assim, né? Então, as bolsas, eu tenho 2 costureiras, antes eu costurava tudo também. As bolsas, hoje eu tenho 2 costureiras, eu tenho uma pessoa que faz as bonequinhas, turbantes para mim, e tem um fornecedor de calçado. Mas eu só trabalho com pequeno produtor também, que isso é algo que eu não vou mudar na marca. Eu penso em escalonar, penso em crescer, mas a minha ideia é continuar sempre trabalhando com pequeno produtor. Mas a equipe está crescendo já, do ano passado para cá. Eu fiz um post que em abril do ano passado, era eu e várias outras funções, financeiro, marketing, desenvolvimento, designer, e aí eu tinha uma estagiária de 4 horas. E aí agora a gente está em setembro, né? E desde outubro Outubro hoje.
desde agosto a gente já está com uma equipe bem maior. E isso para mim é felicidade e preocupação também. Vanessa, você ia falar antes, eu acabei te interrompendo. Se tu quiser falar, fica à vontade. Desculpa, eu nem lembro o que é. Então, tudo Na bem. hora ali. Desculpa ter interrompido, perdão. Imagina, não tem problema. Tá, e sobre o processo produtivo e processo criativo? Por exemplo, eu tenho muita curiosidade, agora eu vou falar um pouquinho assim, pessoalmente. Por exemplo, o Lucas. Eu não faço ideia que um designer gamer faz como processo criativo. Como é que funciona? Como é que faz para todo mundo também? Como é que funciona esse processo? Bom, trabalhar com jogos é complicado, né? Tipo, é complicado até para explicar para as pessoas o que um game designer faz, né? Muita gente acha que a gente passa o dia inteiro jogando, outras pessoas acham que a gente fica desenhando e tudo mais, e sendo que, na verdade, o que a gente faz é a gente especifica muita coisa, muitas regras do jogo, muitas mecânicas, desde as mais simples até as mais avançadas, né? A gente faz o design, por exemplo, um jogo 2D onde um personagem pula, né? Então, não é só o programador ir lá e fazer o personagem pular. Então, tem todo o design de como que vai ser o pulo, qual a distância que ele vai, como que ele cai, toda essa interação que ele tem com os inimigos. O que acontece se ele pula em cima, o que acontece se ele cai num buraco. Então, tipo, todo o design, todo o gameplay ali, a gente tem que fazer especificação, tem que testar, tem que ver se está legal e tem que fazer alterações e tudo mais. O que mais que a gente faz? A gente acompanha bastante o desenvolvimento, né? A gente ajuda a testar essas mecânicas, ajuda a encontrar bugs, a gente encontra erros, volta, altera. Então, é muito isso, assim, sabe? A tua função hoje na Hoplon é mais, tipo, algo muito amplo ou tu tem algo mais específico, tipo modelagem, programação? Então, na Hoplon a gente tem equipes separadas para isso. Modelagem fica com a parte da arte, a parte artística faz os modelos 3D, faz os desenhos, as texturas e tudo mais. E a parte de programação fica com a equipe de programadores, né? Então, numa empresa grande já estruturada, tem essa divisão, né? Então, a área de game design fica bem com essa parte que eu comentei. A gente faz o design, tipo, a gente faz a parte de gameplay dos personagens, a gente faz a parte, por exemplo, como que vai funcionar uma regra de tu vai chamar um amigo para jogar o jogo, né? E aí a gente quer dar o bônus pro cara que chamou esse amigo. Então a gente faz o design dessa feature, a parte escrita dela, né? Aí toda a parte de implementação é um programador e toda a parte de apresentação tem a design de interface e tem a parte artística também, se a gente quer fazer um desenho, tudo para ajudar, para chamar atenção e tudo mais. Então é bem separado, né? Numa empresa menor, uma empresa pequena, existe funções tipo que um funcionário, um integrante do grupo faz em conjunto. Então é normal um game designer também ser artista, é normal um game designer também ser programador. Mas numa empresa grande realmente tem essa divisão. E na faculdade de game design, é bem explorado tudo isso? Ou tipo, quando tu fazia, tu achava que era voltado mais para uma coisa do que para outra, assim? Então, na faculdade é aquilo que eu comentei antes, né? Ela te ensina um pouco de tudo. Então, na faculdade de jogos, você aprende a programar, você aprende a desenhar, modelar 3D, aprende também os fundamentos de game design. Só que na faculdade, a melhor coisa que você pode fazer para você realmente aprender é você fazer projetos pessoais, né? Além de os projetos que você precisa fazer para o curso, mas é você fazer contato com fazer networking, fazer game jam. Game jam é quando a galera se reúne para fazer jogos em um curto período de tempo. Então é legal você ir nessas game jams e interagir com o pessoal, fazer jogos, começar a fazer e terminar de fazer, que é uma das partes mais difíceis, né? Então, para você realmente ver o que você gosta de fazer, onde você se dá bem, e aí você meio que consegue decidir aí para onde você consegue seguir com a carreira. Okay. Acho que eu dei uma travada. E para vocês, como é que é o processo produtivo e criativo? Vou comentar um pouco, então. Então, sempre quando eu vou fazer algum projeto, seja ele tipo um projeto gráfico, né, criação de uma marca, de uma identidade visual, que às vezes acabo pegando, assim,
ou mesmo criação de interface, de produto, eu sempre tento passar por 3 etapas, assim, né, que é uma coisa que a gente vê muito, de imersão, né, de entrar no mundo e me permitir colocar no lugar de outras pessoas para entender diferentes contextos, necessidades e tal. E essa é uma etapa muito bacana, mas nem sempre é possível, realmente. É uma coisa que a gente defende muito e que é muito importante, mas na vida real é uma coisa que nem sempre dá de fazer, principalmente quando você está dentro de empresas, né, tem prazos e tudo mais. Mas, e depois disso, né, a etapa de idear. A etapa de idear, né, da ideação, é onde eu acho que, para mim, é onde tem mais o processo criativo. Eu gosto muito de rabiscar no papel, muito, muito. Então, até por ser uma pessoa muito visual. Então, quando eu começo a pensar em que fluxo que o usuário pode fazer de acordo com o que eu entendi de uma pesquisa, de uma conversa, de uma entrevista, eu começo a rabiscar e fazer desenhos e tal. E para mim, é aí que entra, tipo, 1 milhão de possibilidades. Depois que tu tem mais ou menos uma ideia do que você vai fazer, seja uma marca, seja uma funcionalidade, seja um produto como um todo, no como tem 1 milhão de possibilidades. E aí é onde eu sempre tento explorar mais essa criatividade, né, de como resolver um problema, como fazer a pessoa finalizar um fluxo, como que eu vou dar o feedback, pensando em como aquela pessoa tem de estilo de vida, como que eu posso como que eu posso botar linguagem, como que eu vou escrever as coisas, enfim. Tudo isso acho que entra bastante desse potencial criativo que pode vir no teu design, né? E aí, claro, depois disso, também tem uma outra etapa muito importante, mas que nem sempre acontece, que é de conseguir prototipar as ideias e testar. E essa é uma outra parte muito legal, porque aí tu gerou um monte de coisa, de ideia ali, que tu acha que vai ser fantástico, aí às vezes tu bota na mão de uma pessoa para testar, e aí a pessoa começa a apertar os botões e fazer perguntas e não entender coisas que tu acha que está muito na cara e tal. Pelo menos é muito do meu dia a dia isso. E é uma etapa também muito bacana, que é onde tu dá um passo para trás e aí tu vê os problemas que as pessoas estão tendo com aquele protótipo que tu criou, e aí tu tem que pensar de forma criativa de novo como é que tu vai resolver eles. Então eu acho que assim, todas essas etapas têm criatividade, assim como tem algumas habilidades que são necessárias, né, de tipo, empatia, de neutralidade e tal, mas eu acho que principalmente assim no momento de idear, né, da ideação mesmo, é onde, para mim, é onde eu consigo mais explorar a criatividade de oportunidade de resolver problemas. Uhum. E muito através do papel. Isso que você falou está bem presente, né? Às vezes a gente esquece que a gente está fazendo produto para os outros, não para a gente. E aí, o que para a gente tá ali tão claro, para os outros não tá, né? Então Com certeza. realmente... É um exercício constante de desapego, assim, né? E aí é muito engraçado, porque eu acho que o designer fala muito sobre as pessoas, né? Sempre, né? E tem muita psicologia envolvida, assim, no que a gente faz, que é uma coisa muito bacana, sobre comportamento das pessoas, né? E o Lucas comentando, né? Pô, imagina que é até conhecimento do corpo humano, né? O personagem vai pular, então tu tem que pensar como que isso funciona, né? Tu tem que representar isso. Eu acho que deve ser muito legal, um baita de um exercício. Mas é isso, assim, é um grande desapego de entender o que as pessoas precisam e como tu vai resolver. E também existe o outro lado, né? Que nem sempre o que as pessoas estão pedindo é exatamente o que elas precisam. Então são cuidados que a gente vai tendo ao longo do processo para quase uma arte, né? De entender como resolver alguma coisa que realmente entregue um valor no final, seja esse valor, eu conseguir realizar um objetivo, por exemplo, uma transação bancária, seja eu conseguir evoluir no jogo e ter uma boa experiência, seja eu conseguir ter um produto físico, né? Isso aparece em todos os casos. Uma das coisas que eu... Desculpa. Não, só gostaria de complementar aí, que é uma parada no processo criativo que eu tenho muito medo quando eu escuto, é inovação, né? O pessoal fala assim, a gente precisa inovar e tal, e inovação, ela só... É muito difícil. É muito difícil, porque quando você senta aí e pensa, eu quero inovar, só por inovar é uma parada que você não sabe o que você vai fazer, então, normalmente, o que eu vejo acontecer é que sai uma parada que não é muito legal para o usuário, né? Então,
a inovação eu acho muito importante quando ela vem de forma natural na criação, no processo criativo, que quando ela vem para solucionar um problema ou uma necessidade que o usuário não tem ainda, né? Então, aí ela surge naturalmente no processo de criação. Agora, quando eu escuto, não, a gente precisa fazer um negócio inovador. Pô, aí eu já fico morrendo de medo, assim. Tipo, pô, vai fazer algo diferente que o usuário não vai saber usar, que o usuário não está precisando, e aí, no fim vai falhar, assim. Então, é isso que eu queria comentar. O que eu ia falar ali, que a Daniela falou... Ixi, travou. No final, né? Eu criei a marca para suprir uma necessidade que eu estava tendo, que eu não encontrava as roupas que eu queria usar, não me encontrava biquíni confortável e tal. Então, a Laélia, ela vem para... ela resolve os meus problemas antes de resolver problemas de outra pessoa. E isso para mim é muito bom, porque como eu faço a modelagem, já faço a peça piloto, eu uso a peça e aí eu sei se está confortável o suficiente, eu sei se está bom o suficiente, que ela estava falando ali, né, a dificuldade que a gente tem de se colocar no lugar do outro para fazer o produto para o outro. Então, essa é uma facilidade que eu tenho, que eu acho, assim, muito interessante, a gente fazer algo com que a gente tenha total controle, tenha total conhecimento, que também é importante. E sobre o que ele falou sobre... Ai, desculpa. Sobre a... Lucas, desculpa, você falou agora sobre eu falei sobre inovação. Sobre inovação, exatamente. Tem gente que tenta inventar a roda, que quer fazer coisas novas, que não tem necessidade de ser diferente, de ser novo. Então, a gente tem que focar em resolver o problema do nosso cliente, antes de querer inovar, antes de querer fazer uma coisa completamente diferente. E aí, se no meio disso a gente consegue fazer algo diferente e inovar nisso, ótimo, maravilha, toca palma. Senão, tipo, não adianta a gente querer inventar roda. Fazer algo que a gente já sabe que tá certo é mais fácil. Para mim, eu fico sempre pensando que eu sou uma pessoa que tem um olhar técnico para as coisas, né? Então, eu vim de processos que me fizeram sempre olhar para como vai funcionar. Então, mesmo quando eu estou desenvolvendo alguma coisa, as estampas é um outro processo, coisa muito de pesquisa, intuição e tal. Mas quando eu penso produto, eu sempre fico pensando como que aquilo vai ser feito. Quando eu penso... eu tenho muitas estampas, né? Hoje a gente está trabalhando com 18 estampas, que a gente não trabalha com coleção, mas são 18 estampas que a gente usa nos calçados, mas no geral são 38. Então são muitas estampas, mas eu sempre fico pensando, quem são as pessoas que vão comprar, quais são os perfis, o que eu vou produzir que vai pegar esse tecido e vai usar ele em vários outros, para não ter acúmulo de estoque. Hoje a gente trabalha com duas combinações de couro sintético, né? Então a gente tem lá marrom e preto. Então todos os aviamentos são marrom e preto, porque daí isso também é pensar em produção, em compra, volume. Aviamentos a gente usa só uma cor só. Então assim, eu sempre fico pensando no desenvolvimento num conjunto inteiro, né? O meu processo ele é sempre pensando já em como fazer a coisa andar. Eu acho que isso também é uma coisa importante no design, porque às vezes a gente idealiza uma coisa e aí a outra pessoa que vai fazer, ela não vai conseguir executar. E isso é algo que a gente sempre tem que pensar também, né? A Daniela falou uma coisa que eu acho que faz muito sentido, que às vezes a gente está ali pensando, a gente está fazendo e a gente não está vendo. Eu sempre faço uma analogia com o pessoal que coloca placa nas cidades, sabe? Quem coloca placa nas ruas conhece o caminho. Só que o caminho, as placas não são para quem já conhece o caminho, é para quem não conhece. E aí sempre acaba faltando informação, né? Então é uma coisa que a gente precisa também sempre pensar naquele que não conhece. E toda vez que alguém vem para mim e me pergunta alguma coisa que está lá escrito no site, eu digo, essa informação não está certa. Aí eu vou lá, para mim parece muito óbvio, mas aí eu vou lá e tento fazer com que ela fique ainda mais óbvia, para que, se alguém tem dúvida, alguma coisa está errada na comunicação, assim. Mas é mais ou menos isso, eu não tenho uma linha única, mas o meu processo é pensado já no conjunto todo.
E como é que tá o processo? Desculpa. Não, fala. Fica à vontade. O processo de, assim, de testar se aquele produto vai funcionar ou não. Como é que vocês fazem? Ou como é que vocês sabem que, tipo, vale a pena postar naquilo que você criou? Assim, é pelo seu público? Como é que funciona? Eu vou falar da minha experiência, né? Como eu trabalho muito com... Agora não, né? Em virtude da pandemia, provavelmente depois a gente vai mudar isso, mas eu fazia muita feiras e eventos, né? Então, eu tinha contato direto com o meu cliente. Às vezes a gente ia lá, montava uma bolsa e experimentava numa feira. E eu sempre ficava analisando, né, qual era o comportamento. Às vezes aquela bolsa, ela não saía, mas eu via qual era a reação das pessoas. Se as pessoas tinham aquela reação, tipo, quero, mas não vou comprar agora, ou se as pessoas nem olhavam, sabe? Então, assim, o meu teste acontecia muito no momento ali, no dia a dia. E muitas coisas. E eu também tinha um outro processo, que a gente tem até hoje, que é assim: a gente não tem uma produção gigante. Então, a gente não faz grandes apostas. A gente vai lá, por exemplo, o tênis de cano alto que a gente lançou foi o ano passado. Eu fui lá, fiz uma peça piloto, postei nas redes sociais e, gente, o que vocês acham? E aí o pessoal dava feedback. A mesma coisa da sandália. Uma peça piloto, gente, o que vocês acham? E aí, dependendo do engajamento, eu colocava para produção ou não. É claro que teve modelos que a gente fez que não deram certo, tira de linha. Assim, nunca fiz grandes volumes para não correr esse risco de um investimento muito grande, né? Mas, no geral, a gente tem uma comunicação boa e o pessoal tem dado o retorno certo. Na hora que opina, normalmente dá certo. Ah, tá, uma outra coisa. Já aconteceu de ter produto assim, ó, que, nossa, esse produto vai bombar. É esse. Vai bombar. Essa estampa, todo mundo vai querer. E não. E estampa que eu disse... porque assim, a gente desenvolve, às vezes na hora que a estampa sai na impressão, ela não fica do jeito que eu idealizei. E aí eu penso, que feia. E aí é uma estampa que super vende. Digo, tá, então tá bom. Só aceita, né? Eu tenho até uma dúvida, na real, de como que é o processo de estampagem? É tipo, impresso no tecido? Porque eu não tenho noção, eu queria muito saber disso. Então, para estamparia a gente tem vários processos diferentes, tá? Coisas que a gente tem que levar em consideração. Como que é a arte? Tu vai fazer localizado, tu vai fazer ela em rolo, né? Uhum. Então, e para rolo existem vários processos. Vai ter processo de sublimação, vai ter processo de silk também, vai ter cilindro, vai ter estampa digital, que aí outras coisas que são N coisas que tem que ser pensadas, né? Qual o volume que tu vai produzir, qual o tecido que tu vai produzir. Eu vou produzir 10 metros. Provavelmente tu não vai encontrar uma empresa que faça 10 metros de uma estampa exclusiva de um tecido como algodão, viscose, porque é uma forma diferente de estampar, que é estampa digital ou cilindro. E aí, cilindro exige uma quantidade muito grande, um volume de 500 metros, é um volume bem considerável. Então, por isso que algumas marcas pequenas têm dificuldade de fazer estampas exclusivas, porque a gente está falando de volumes bem grandes, né? Cilindro é um dos processos mais baratos que tem, mas exige um volume gigante. Sublimação é um dos processos mais acessíveis, só que sublimação ela vai dar para fazer em poliéster. Tecidos que têm a composição em poliéster. Então, para roupa, também tem que pensar o quanto que é interessante ou não ter poliéster na composição. Porque a gente está num país tropical, então aqui a gente é um tecido que não transpira. É claro que a gente também vai falar de tecnologia, então a gente também tem vários processos sendo melhorados no tecido, tecidos que estão trabalhando de formas diferentes. Antigamente a gente tinha a imagem do poliéster plástico, ruim. Não, hoje a gente tem vários tipos diferentes de tecido, com composição de poliéster e que são tecidos bons. Mas é uma gama gigante mesmo. Qual foi outro processo que eu falei? De silk, né? Também tem a possibilidade
de tu fazer no silk, só que daí já é para outros tipos de tecido, também tem que pensar, né? Porque o processo de encaixe de rolo de silk aí já é muito mais complexo, né? Então, quando pensa, não, quero fazer estampa exclusiva, tem que pensar em tecido, pensar em volume, tem que pensar processo. Olha, a infinidade de coisas para pensar é bem grande, mas é interessante, assim, né? Hoje a gente trabalha com sublimação, porque a gente não produz peças que a gente veste, né? Então, não são roupas. A gente tem, são as bijuterias, calçados, as bolsas, nada que a gente usa como roupa, né? Mas eu só não tenho peças de roupa ainda, porque eu quero trabalhar com algodão, viscose, e aí isso exige de mim um volume maior que hoje eu ainda não tenho condições de pagar. Sim. Eu queria fazer uma pergunta aqui dos telespecs. O Kevin fez uma pergunta para a Daniara, perguntando, para o design de interface, você tem que entender muito de programação ou essa parte não é tão relevante? Para um designer UX. Me embaralhei todo na pergunta. Essa é uma... Oi? Me embaralhei todo na pergunta aqui, perdão. Tranquilo. Até interessante, né, mostrar a diferença entre essas coisas, porque nas empresas de tecnologia, normalmente existem essas funções, né? Tem um momento de UI, né, realmente de pensar em interface, e o UX a gente fala como uma coisa que vai pensar na experiência como um todo. A experiência como um todo vai envolver muito mais pesquisa, essas etapas iniciais, e também teste. E às vezes o UI está mais focado realmente em arquitetura da informação, em usabilidade, em design visual. Então, existe um pouco assim dessa distinção no UI como mais focado realmente em interface, né? O design de interface, e o UX pensando um pouco mais no processo como um todo. No final das contas, principalmente no Brasil, a gente não tem muitas empresas que conseguem ter tanta distinção, assim, né? A não ser que sejam empresas grandes. Mas, por exemplo, eu que trabalho com startups, você como UX ali fazendo o processo como um todo. Aí, sobre a programação, isso é uma discussão que sempre existe, né? Porque tem, por exemplo, assim, tem empresas hoje que pedem que o designer ele desenhe e pense, né, na experiência das interfaces e tal, como que isso vai acontecer, e também programe. Eu passei por uma experiência nesse sentido, e a minha opinião sobre isso é que não é bacana misturar as coisas. É legal quando o designer tem contato, assim, entende um pouco de programação, mas, tipo assim, não programação no nível de linguagem e tal, eu acho que não tem essa necessidade. Mas, às vezes, assim, com a experiência e com o contato com os desenvolvedores, e isso até se relaciona com o que ela estava comentando de fazer coisas que depois alguém vai ter que produzir, então essa comunicação, ela é importante, por isso que conhecer um pouco sobre isso é legal. Tipo assim, entender, às vezes, que alguma coisa vai ser mais complexa de criar, ou entender, tipo, pô, numa primeira versão dá para a gente fazer isso, depois construir um pouco mais de lógica para embarcar. Então, isso, assim, vai ajudando a facilitar essa comunicação e essa implementação. Mas, minha opinião, não é uma coisa, assim, que é obrigatória. Até porque isso é uma coisa que muda um pouco de empresa para empresa na forma como o design está se relacionando com o desenvolvimento. Eu acho que é legal, mas não é obrigatório, assim. Essa experiência que eu passei, onde eu tinha que tanto pensar nas interfaces quanto eu tinha que programar, e aí eu, assim, não é que eu programava, tipo, regras de negócio, ou, sei lá, desenvolvimento back-end, mas eu tinha que pensar no front-end. Front-end, né, pelo menos eu consegui botar uma página no ar, né, uma página HTML ali, bonitinha, formatada, então eu tinha que passar por esses dois processos. Cara, para mim foi uma coisa assim, quando eu começava a desenhar, eu já pensava assim, isso aqui eu não vou conseguir desenvolver, porque o meu core não é desenvolver, então eu já não fazia, tipo, a interface da forma que eu achava que ia ficar mais bacana. Então eu acho que misturar essas duas habilidades, na minha experiência, não é bacana, mas ajuda você a entender um pouquinho, sim, só não é obrigatório, uma coisa que você vai aprendendo um pouquinho. Muito obrigado. Tá bom, então agora falando um pouquinho mais sobre socialmente. A representatividade do design, assim, algum de vocês teve dificuldade na inserção no mercado de trabalho?
ou passaram por uma dificuldade? Porque, assim, pessoalmente falando, assim, eu demorei muito para conseguir uma vaga, né? Tudo bem, eu ainda sou estudante, mas, assim, no estágio, assim, a pessoa tem que ir muito atrás, né? E aí, como a Leila falou também, a Vanessa, desculpa, da Leila, que é que o designer de moda, ele não consegue entrar no mercado tão facilmente também. Como é que funciona? Vocês tiveram essa dificuldade? Eu já falei minha experiência, né? Não, acho que não adianta repetir. Eu moro em Criciúma, né? Criciúma é uma cidade que tem muitas empresas. Então, eu não tive essa dificuldade, porque desde o primeiro semestre eu comecei a trabalhar. E isso é muito de região também, né? E eu consegui entender que Floripa não tem as mesmas oportunidades, até de empresas de estamparia, sublimação. Muita gente de Floripa me pergunta, e aqui em Criciúma tem várias oportunidades, né? Então, para mim, foi mais tranquilo e foi fundamental. Para mim, eu não senti muita dificuldade assim para começar a fazer estágio, mas existia tipo uma grande discussão na faculdade que tipo assim, no estágio, quando a gente entrava no estágio de, sei lá, design gráfico, design digital, as empresas já pediam que a gente soubesse mexer com ferramentas, assim, já tivesse uma certa experiência. E aí, às vezes, isso é um pouco contraditório no estágio. Eu fiz estágios, às vezes, que eu não tinha nenhuma supervisão, assim, de tipo, pô, vai por aqui, vai por ali, que desse um direcionamento realmente que agregasse, né? Então, assim, eu acho que às vezes o estágio ele explora um pouco esperando que a pessoa já tenha uma certa experiência, né? É claro, o estágio é muito bacana, mas tem, assim, isso que ainda acontece bastante. E aí, por exemplo, na minha faculdade, a gente começava a ver ferramentas de edição de imagem, tipo, pacote Adobe, às vezes até um Corel, dependendo do que a gente fosse fazer, só na terceira fase. Então, a galera que começava o curso, que não tinha nenhuma experiência com essas ferramentas, meio que só conseguia um estágio ou aprendendo por conta própria a mexer nas ferramentas, porque acabava sendo um requisito, ou tinha que esperar, né, aprender isso na faculdade para depois buscar, né? Então, isso sempre foi uma discussão. Sim. Essa necessidade que eles têm de pegar um profissional praticamente pronto para um estágio. Uma pessoa que quer um estágio, ela quer aprender, ela quer começar a aprender. Então, o ideal seria eles darem essa oportunidade para a pessoa poder ter essa vivência dentro da empresa e entender como é que funciona a própria profissão. Porque a gente entra na faculdade sem saber nada sobre a nossa própria profissão. Então, tipo, seria muito, muito importante para as empresas elas entenderem que esse aluno, ele quer aprender, não é uma preguiça, ele quer aprender, e para isso ele precisa colocar em prática, por isso ele precisa do estágio. Uma experiência, né, eu estou com uma estagiária de design, e ela não sabe mexer nas ferramentas, e assim, e ela está aprendendo, aqui dentro. Então, o que eu fiz no primeiro momento? No primeiro momento, eu sentei do lado dela e expliquei as ferramentas básicas e tal. Eu não consigo acompanhar todo momento, mas aí o que eu combinei com ela? Então, vamos fazer o seguinte, tu faz assiste videoaula aqui dentro, 1 hora por dia, então 1 hora por dia tu tá assistindo videoaula voltado, fazendo curso de Photoshop, depois ela vai começar a fazer Illustrator, e aí as outras coisas que ela precisa fazer, né, tipo, alguns padrões eu fiz e ela replica o padrão, aprenda as ferramentas que eu iniciei lá na frente, outras coisas ela vai fazendo, e eu vou acompanhando, muda isso, faz aquilo, vai mudando as coisas e tal, e uma coisa que eu sempre digo para ela, testa, porque design é teste, então, testa, vai testando, acho que tá bom, faz de novo, testa, até a gente chegar no resultado que a gente... E assim, vai muito da paciência e o entendimento de que a pessoa tem que aprender. Né? Ela tinha uma coisa que eu queria. No momento, a gente não tinha transporte funcionando e eu precisava de alguém e ela era do bairro, que foi uma puta de uma coincidência. Então, tá, beleza, vem cá. Ela tinha boa vontade, criatividade, vamos explorar isso aí. E é isso que eu tô fazendo, né? E eu me disponibilizei para ela e para os outros estagiários também, que assim, gente, eu vou ensinar para vocês o que eu puder ensinar para vocês e o que vocês tiverem interesse de aprender.
E às vezes tem outra menina que ela só ela só cuida das redes sociais e ela é super jovem. E às vezes ela me pergunta de uma coisa, como que funciona esse negócio de estamparia? Porque a gente está mudando de fornecedor e eu tive que refazer a coloração de tudo. Então daí eu tive que explicar para ela o que era semic, explicar. Porque ela perguntou, aí eu parei, expliquei para ela, tem a ver com o que ela está fazendo? Não tem nada a ver com o que ela está fazendo. Mas, né, ela dá a oportunidade para ela aprender um pouquinho de cada coisa. Exatamente. Não, e todo mundo deveria ter a oportunidade de trabalhar numa empresa dessa, sabe? Com uma pessoa que quer ensinar e quer que a pessoa cresça dentro do próprio trabalho dela, assim. Isso é muito importante. Porque, não sei, tem muita gente que tá na faculdade, sabe mexer, mas é que nem vocês falaram antes, a galera que entra, tipo, eu mesmo entrei de paraquedas no área de produto, sabe? Eu saí do ensino médio, entrei na faculdade do nada, assim, eu não sabia nada. E, tipo, como é que uma pessoa que não tem conhecimento vai conseguir, sabe? E daí tu vê que as empresas hoje em dia, tipo, quer que tu seja basicamente uma pessoa formada, né? Tipo, tem a formação básica inteira pra ganhar salário de estagiário. Não, Tipo, Quantas o que vezes eu ia pra comentar. O que eu ia comentar é justamente isso. As empresas, elas esperam, ou melhor, algumas empresas esperam que o funcionário, o estagiário entre produzindo já, né? Produzindo tanto... é um período menor, mas produzindo tanto quanto um CLT, assim, alguém que já está na indústria. E legal isso, Larissa. Tipo, eu acho muito importante isso de dar essa oportunidade ainda porque estágio é para o estagiário aprender, né? É para começar a entrar, é uma maneira de entrar na indústria. Então, é legal que você treina os seus estagiários. Eu não estou treinando do jeito que eu gostaria, porque eu não consigo ficar do lado, assim, né? Mas uma coisa que para mim a única coisa que importa de verdade é a pessoa ter vontade de aprender. Porque a gente é que assim, tem várias coisas que eu acho que a gente tem que pensar isso. É que o Renan falou, às vezes a gente é muito jovem quando a gente está escolhendo o curso. A gente não sabe nem direito o que a gente quer para a vida. Às vezes a gente faz o curso assim, faz com a barriga, e aí depois que a gente termina, eu digo, era isso que eu queria para minha vida. Aí tu vai ter que, correr atrás. Isso acontece muito porque é muito jovem. Eu tive a oportunidade de fazer um curso técnico, depois fazer um curso para trancar esse curso para fazer outro. Então, quando eu fui fazer, eu já tinha 21 anos. Então, eu já tinha um pouquinho mais de noção do que eu queria. E ainda assim, eu fiz o curso de moda, assim, como eu trabalhava na área também, eu digo, sério que eu tô aprendendo isso? E aí tinha várias disciplinas que eu fui assim, faltei exatamente o que eu tinha 75%, eu não acho isso bom, não. Sim. Mas teve disciplinas que eu faltei 25%, e aí hoje eu digo, por que eu não aproveitei mais, né? Por que eu não aproveitei aquele tempo para puxar mais? E poderia muito. E agora eu loucamente correndo atrás de um monte de coisa que eu poderia ter aproveitado nesse período. Sim. E acho que as empresas, é bem isso que o Lucas falou, as empresas esperam. A gente vai falar de economia também, né? De um momento que está difícil, principalmente para empresas pequenas. E aí a empresa vê no estagiário uma possibilidade de conseguir sanar um buraco ali, financeiro e, enfim. Mas o lugar do estágio é realmente de aprendizado, né? E para quem for se prestar, não é essa palavra, mas quem deseja fazer o estágio tem que realmente, cara, pega esse estágio e aproveita o máximo que puder. E como eu falei lá antes, né? Conversa com todo mundo, aprende com todo mundo. Que cada coisinha vai te ajudar porque, assim, às vezes a gente pensa que aquilo não faz sentido. Mas daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, lá em outro momento, aquilo que tu aprendeu lá atrás faz sentido. Então, acho que aprender nunca é demais. Eu gosto de aprender muito. E eu gosto muito de conversar com gente diferente de mim. Porque gente diferente de mim vai me fazer repensar coisas que eu nunca tinha pensado. Vivência que eu nunca tinha parado para refletir, sabe? Eu gosto demais de conversar com gente diferente. Sim. Então, falando um pouquinho mais sobre a representatividade no design. A gente tem aqui a Laís e a Vanessa, né, que trabalham com um público que às vezes não é representado, às vezes não é bem representado no mercado. Então, o que vocês falariam um pouco sobre isso?
Então, eu acredito que eu aprendi que design é você achar soluções para problemas dos outros, né? Então, a gente hoje as pessoas falam como design a pessoa que faz né, design de estampa, design de trabalho com Photoshop e tudo mais, e esquece toda a outra parte que é a solução de problemas, né? Eu sou tratada como costureira normalmente, não sou tratada como designer de moda. Então eu não sei como funciona com a Laís, porque né, é a mesma coisa, mas é diferente, porque eu normalmente estou na parte da costura, né? Tô cortando, tô costurando, tô pilotando, e ela tá ali mais na parte de criação. Eu não trabalho tanto com a parte de criação. Eu escolho problemas que eu quero resolver e desenvolvo a peça para isso. Agora a gente tá, por exemplo, agora vou fazer... Eu tive um problema que eu descobri que a gente não encontra calcinha de algodão plus size para vender. Não encontra, você encontra tipo microfibra, por exemplo. E agora eu tô desenvolvendo a coleção de lingerie de algodão para, né, esse público que precisa usar algodão, mas não encontra de uma maneira com estilo, com uma modelagem bem feita e tudo mais. Então, mas eu sou tratada como costureira. Eu tô costurando. Quando é que você vai ter a peça pronta? Ninguém me pergunta como é que tá o processo de desenvolvimento, o tempo que eu fico ali dentro, né? Noites que eu fico ali desenvolvendo a peça, trabalhando na modelagem. Isso tudo é descartado. Eles querem um produto pronto na frente. Então, para mim, eu acho assim, é um pouco frustrante, mas ao mesmo tempo, quando eu tenho ali a peça pronta que eu entrego para o cliente, eu fico tão contemplada de vê-la feliz que eu esqueço essa parte ruim. Mas eu acho que falta um pouco de visibilidade, assim, para as pessoas que fazem a parte de criação e desenvolvimento e tudo mais. Então, eu acho que essa representatividade ela vai entrar em todos os cursos, né? Não só para gente que faz produto, para cliente nichado. Porque quando eu penso, né, que na maioria, como uma pessoa negra, eu penso que os cursos de design eles têm poucas pessoas negras, e outros grupos aí também faltantes, porque na maioria das vezes não, sempre o design ele é pensado para as pessoas. E aí a gente tem pessoas que fazem parte de um grupo padrão, desenvolvendo para a sociedade. Na época que eu fiz a minha graduação, a gente tinha 2 disciplinas de sociologia, só e somente. Então, assim, 2 disciplinas de sociologia não dá conta da gente estudar a sociedade. Então, quando a gente vai desenvolver qualquer coisa, e aí no caso, eu tenho uma marca de moda afro brasileira que tem uma identidade afro, a gente vai falar sobre negritude, a gente vai falar sobre LGBTQIA+, porque também faz parte do grupo que consome a marca. Mas quando a gente está falando de vários outros produtos aí que são desenvolvidos por designers que não fazem parte dessa representação de sociedade, a gente tem uma grande falha e um grande buraco aí. Porque é como se essa área fosse elitizada, como se essa área fosse definir o que as outras pessoas vão consumir, só que elas não estão pensando no que as pessoas querem. Né? Qual é a necessidade real da sociedade? E aí a gente vê gafes acontecendo de designers que vão desenvolver coisas que depois, sério, gente, que tu está desenvolvendo isso, que isso agride essa outra comunidade, simplesmente por não ter conhecimento. E aí é uma crítica é uma crítica muito forte minha, assim, que eu tenho para o design, porque a gente precisa estudar a sociedade. Além da gente ter mais pessoas negras, mais pessoas LGBTQIA+, mais mulheres, mais tudo, a gente precisa discutir sociedade. E o tempo inteiro, para mim, design, o tempo inteiro está linkado com sociedade. E aí não é só com produtos específicos que a gente vai solucionar, é realmente trazer toda essa discussão o tempo inteiro. Parece que é chato, parece que a gente está batendo sempre na mesma tecla, mas é preciso, enquanto a gente não tiver essa mudança de comportamento, a gente vai precisar debater. Né? A minha marca ela vem e quando a gente fala de moda afro no Brasil,
a grande maioria são pessoas negras que sentiam falta de algo que as representasse e foram lá e criaram suas próprias marcas. Né? É isso que a gente vê no Brasil inteiro. E muita gente que não é formada em design, muita gente que mão na massa, vou fazer acontecer e tal. E eu sinto falta disso. Eu conheço pouquíssimas marcas de moda afro que são lideradas por pessoas formadas na área de design. Assim, eu conheço pouquíssimas e bobeada para contar nessas 10 mãos, assim, nesses 10 dedos, as marcas que eu conheço. Sim. Isso engloba muito toda a dificuldade das pessoas negras entrarem na faculdade, enfim, todo esse meio, né? Mas eu acho muito Sim, importante a tua fala. Eu acho que assim, Renan, além do acesso, a gente vai falar também sobre o entendimento de que o design não é pra gente. Como uma pessoa negra, assim, é muito comum as pessoas quererem que a gente faça cursos que seja mais fácil da gente conseguir trabalho. Né? Então, a gente vai ter várias pessoas negras nas áreas de licenciatura, porque tem mais chance. Então, assim, isso é muito fácil de entender, né? Porque, assim, tu não vai querer fazer uma graduação para depois tu ter dificuldade com acesso ao mercado de trabalho. Porque isso também é um problema quando a gente vai falar de cota de acesso. Porque não adianta só a gente possibilitar o acesso aos cursos e depois a gente não tem empresas que não contratam pessoas negras. Aqui na minha região, e é uma cidade polo de confecção, eu não conheço nenhuma empresa que tenha uma estilista negra. Não conheço nenhuma. Todas as pessoas negras que eu conheço, formadas em moda, elas não estão dando a cara para as empresas. Elas estão lá fazendo modelagem, qualidade. Então, elas estão todas naquilo que não representa a marca, né? É óbvio que eu consegui entender, porque, assim, por mais que o dono da empresa não seja racista, ele sabe que ele vai ter representante racista, ele sabe que ele vai ter lojista que vai comprar racista. Então, ele fica naquela dualidade, muitas vezes, de se eu colocar essa pessoa aqui nessa posição que é a cara da marca, depois eu vou ser criticado, não pela qualidade do trabalho dessa pessoa, porque a gente ainda tem esse problema muito sério, que as pessoas desassociam a qualidade à negritude, né? Então, tipo assim, a coleção deu errada é porque é uma pessoa negra, não é porque N coisas aconteceram, né? E aí um processo de toda uma coleção. Então, assim, são muitas coisas que a gente tem que discutir e é um processo bem longo, assim, é uma discussão muito mais ampla. E eu tenho uma curiosidade também na parte, por exemplo, dos side games. Como é que as mulheres são representadas nessa área? Eu ia comentar sobre, na faculdade de jogos, tinha uma menina, na época que a gente que fazia, e tinha um negro em todos os semestres. Então, assim, eu acho que fazer faculdade de jogos, ou melhor, trabalhar na indústria de jogos é um privilégio, né? Porque você tem que... É uma indústria que é difícil você conseguir emprego, é difícil você entrar, é um negócio bem mais arriscado do que mercados que têm mais oportunidades, né? Então, para você escolher trabalhar com jogos, você precisa ser privilegiado já. É um privilégio você escolher, vou trabalhar com jogos, né? E na indústria de jogos, isso reflete diretamente na indústria de jogos, né? É difícil você ver empresas com mulheres, né? É difícil você ver mulheres trabalhando no estúdio, e é difícil você ver negros. Eu não conheço nenhum negro, não tenho proximidade com nenhum negro que trabalha na indústria em geral, não é nem só como designer, como programador, então isso é bem assustador, né? Bem assustador. Sim. O que a gente pode fazer em relação a isso é tentar dar voz e tentar dar oportunidade para quando surgir. Porque é difícil, eu já comentei isso com outros profissionais da área, e é meio complicado, assim, porque vai nesse lance, você vai contratar alguém, você procura alguém com experiência. E aí você procura alguém com experiência, é difícil já você encontrar pessoas com experiências, tipo, que já não tiveram oportunidades, né? Então,
nesse momento você tem que ponderar muito entre experiência e você dar oportunidade para uma pessoa crescer, uma pessoa de minoria crescer. Sim, sim. Eu acho que isso também reflete no que a indústria produz, né? Porque a gente está falando de 54% da população e quais jogos têm essa questão de representatividade? Quantos? Né? Então, é uma oportunidade de dinheiro, sabe? Tipo assim, existe uma oportunidade de ganhar dinheiro e que não está sendo pensada. E como isso é representado também, né? Porque eu não sei vocês, eu gosto muito de jogar. E as mulheres nos jogos, elas são muito sexualizadas, elas ficam muito expostas, muito expostas. Então, como é que isso está acontecendo, né? O que isso afeta na gente? Não, e mulher também é outro nicho que a indústria de jogos está perdendo a oportunidade de ganhar dinheiro. E para mim isso é muito louco, porque é cifra, é dinheiro. Como que essa indústria não enxerga que ter uma equipe diversa, existe uma possibilidade de ganhar dinheiro de várias áreas. Assim. Sim. Eu só concordo. É isso. Isso mesmo. Então, gente, eu vou abrir agora para o pessoal que está vendo a gente. Se vocês quiserem fazer perguntas no chat, para a gente fazer um espaço para perguntas. Fiquem à vontade. Vamos ver se não tem perguntas aqui. Ó, perguntaram para o Lucas como eles trabalham nessa parte de sexualização da mulher no desenvolvimento dos jogos. Como eles abordam quando tem que envolver personagens femininos? A gente tenta trazer, por exemplo, a criação dos personagens do jogo que eu estou trabalhando agora, que é o Remeto Machines. Lá no início, a gente tentou trazer muito do que o mercado procura. Então, a gente tem uma personagem que ela tem um apelo sexual, ela tem a aparência um pouco mais provocativa e tudo, só que com o passar do tempo a gente procurou, não, vamos colocar mulheres fortes, mulheres negras, mulheres que representam, né? Outra coisa que não é só essa parte que o mercado já tem. Então, o nosso cast de personagens tem bastante variedade, tem bastante mulheres, tem uma índia, e tem uma mulher negra que foi inspirada numa cientista que é astronauta. Acho que ela conseguiu. Eu até consigo pegar o nome dela aqui depois para mandar. Mas assim, a gente tentou buscar bastante trazer a representatividade para os personagens. Então, a gente parou muito de tentar buscar essa parte da sexualização e tentou trazer muito mais mulheres fortes, mulheres que representam outras etnias. Outra pessoa perguntou assim: vocês acham que outras partes do Brasil essa realidade é diferente por sermos do Sul com colonização europeia? Porque tem muito disso, né? Como a Laís falou sobre Criciúma, eu sou de Blumenau, então eu vejo muito isso acontecer também no interior de Santa Catarina. É ridículo, assim, principalmente como mulher, assim, eles diminuem bastante a gente lá. E aqui em Floripa eu senti mais liberdade. Aqui eu acho que a gente tem um pouco mais de espaço. Enfim, o que vocês acham? Que em outras partes do Brasil essa realidade é diferente, é igual? Eu acho que o preconceito em relação a tudo isso, o preconceito tanto com a cor e gênero e tudo mais, ele vem no Brasil inteiro, né? A gente não é estado. Sim. Eu acredito que em Santa Catarina seja até pior, honestamente falando. Mas eu acho que é uma coisa meio que geral. Infelizmente, é um problema da indústria mesmo, não é um problema de Estado. Uhum. Isso, como a Vanessa falou, é problema do Brasil, né? A gente tem Salvador, que é a cidade mais negra do Brasil, e ainda assim, mais negra do Brasil, é a cidade mais negra fora da África, né? E ainda assim, existem cotas para entrar dentro da universidade. Então,
é uma formação do curso de medicina, a maioria das pessoas são brancas também. Então, acho que acaba que reproduz muito, de qualquer forma, né? E também vai entrar dentro daquilo que eu falei, o que é acesso, né? Então, se a pessoa já tem acesso à graduação, quais cursos ela vai escolher? Vai acontecer a mesma coisa em todos os cantos do Brasil. Uhum. Eu até ia comentar um outro ponto. Estava pensando assim, mas na minha experiência dentro de empresas, né? O que eu percebo, eu sinto muita falta de liderança feminina, de na empresa de tecnologia ter mais cargos de liderança que são ocupados por mulheres. Desde mulheres também dentro da tecnologia, desenvolvimento, do design, todas essas áreas, mas bastante como liderança. Um pouco do que eu percebo é que em Floripa, apesar de já estar virando um hub, né, grande de empresas de diversos setores, mas principalmente de tecnologia, né, tem uma força bem grande acontecendo. Eu sinto, por exemplo, se a gente for pegar cidades maiores, como o Rio, como São Paulo, como tem muito também mais empresas, também tem muito mais gente, mas eu sinto que, por exemplo, lá eu vejo um pouco mais de liderança, né, de cargos de liderança sendo ocupados por mulheres, e em Floripa eu acho que eu vejo menos, assim, um pouco da experiência das empresas que eu conheço, eu sinto um pouco dessa falta, sabe? Mas tu percebe que isso está mudando ou tu vê que realmente isso não está acontecendo de verdade? Tu só não vê Então, mesmo? tá mudando, eu acho que tá mudando, talvez eu não tenha tanta experiência assim para acompanhar, né, um período histórico maior. Eu acho que está mudando, mas também acontece muito sobre as próprias culturas, né? E eu acho, isso é hipotético, talvez até as meninas que são empreendedoras vão ter essa percepção muito melhor que a minha, mas que são muito mais homens criando negócios, virando empreendedores do que mulheres, se a gente for, eu acho, né, uma hipótese. Não sei se o O sentimento homem que é eu mais tenho. validado, né? Quando um homem fala que ele é empreendedor, ele se cresce. Uma mulher empreendedora, ela tá tentando. Não, na verdade, assim, os dados mostram que a maioria de empreendedores são mulheres. Porém, a grande maioria das mulheres que empreendem por necessidade, muitas vezes por terem saído da maternidade, terem sido demitidas. Então, elas abrem um negócio para ter uma fonte de renda e para poder ficar junto com a família. O que acontece é que os homens, e aí essas mulheres, tanto mulheres como pessoas negras, elas entram naquilo que eu falei lá antes, né, com salários baixos, e elas não conseguem empregar. Então, elas basicamente são microempreendedores individuais. Já os homens, por essa estrutura machista, faz com que a mulher fica lá cuidando do filho, o homem tem a possibilidade, a oportunidade de fazer o negócio crescer. Então, aí as empresas maiores, as empresas que têm contratação de funcionários, são lideradas por homens. De números absolutos, a maioria são mulheres e pessoas negras. Mas de crescimento, são homens mesmo. Bizarro isso. Enfim. É muito bizarro isso, na real, porque, como a gente falou, não é, tipo, a maioria são as mulheres, mas é. Enfim, só tô falando o que tá falando, mas é só porque é muito tolo isso, e é tipo. O que aparece, tu vê que são homens, que nem a Daniela falou, sabe? Enfim. Só tava pensando aqui. O Marcelo perguntou se o que você falou sobre a empresa de vocês, né, tá tratando diferentemente a mulher no jogo, né, do que a gente conhece. Ele perguntou se isso bate com o que o mercado procura. Tipo, se você acha que isso vai mudar daqui para frente, assim. Bom, isso vai mudar se as empresas pararem de produzir, porque sexualização vende. Então, é muito de as empresas puxarem isso tem que vir mais internamente, sabe? É bem apelativo, né? E, assim, quando eu comentei que a gente teve lá no início uma personagem mais sexualizada, a gente também alterou um pouco ela para ela ser menos sexualizada, mas ainda assim ela tem um appealing ali que ajuda a vender. Então, eu acho difícil o mercado inteiro
mudar isso porque isso dá dinheiro. Mas eu acho legal a gente questionar isso e tentar mudar aos poucos essa cultura, sabe? Que eu acho que isso começa, isso é cultura, né? Isso, a cultura, ela se espalha. Então, se cada um fazer a sua parte, cada um tentar lutar, eu acredito que a gente consiga, assim, reduzir a um ponto de, quem sabe, um dia isso não ser mais algo que a gente precisa brigar, né? Isso seja algo natural. E agora tem uma pergunta mais fora disso. Eu queria saber se vocês têm vontade de atuar em outra área de design, de se expandir para sim, para outras possibilidades que o design pode oferecer. Como é que tá? Ou vocês estão ali, essa é a paixão de vocês, vocês querem para sempre, como é que funciona? Olha, eu sou meio romântica para falar sobre isso, porque quando eu entrei em moda, eu já tinha passado por 2 faculdades que eu não gostava e que uma eu fiquei quase até me formar e eu odiava ir para aula. Então, eu fiz de cada segundo meu na faculdade, cada coisa que eu faço, eu realmente gosto muito, porque eu gosto do que eu faço. Então, eu digo que é romantizado porque por mais que tenham coisas erradas, eu fecho o olho para isso porque eu gosto. Eu acho que assim, ó, nada me deixa mais feliz do que eu entregar um produto para uma cliente, ela provar e falar: meu Deus, eu nunca me senti tão bem, eu nunca botei uma roupa tão confortável, eu nunca fiquei tão bem. E isso me deixa feliz. Então, eu não trocaria, porque eu não faria mais nada na minha vida. Eu nasci para fazer isso, eu não me vejo fazendo outra coisa. E, enfim, não é fácil, mas é recompensador, assim. Então, vale muito a pena. Vou falar depois da Vanessa para seguir a mesma linha, né? Eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu acho que o meu papel dentro da ZK ele vai mudar. Isso é fato. Né? Eu vou saindo de algumas coisas, né? Saindo do operacional e tal. Mas essa construção da ZK ela é uma construção interna e externa. Então, não me vejo fazendo outra coisa. Porém, eu sempre digo assim, se em algum momento da minha vida não fizer mais sentido, eu vou deixar de fazer, né? Porque eu acho que isso é uma coisa que eu sempre busco, é ter certeza do que eu estou fazendo. Enquanto fizer sentido para mim, e aparentemente não vai mudar, mas se mudar, eu vou mudar. É que nem o cabelo, né? Eu usei cabelo colorido por quase 4 anos, tranças coloridas. E todo mundo me falava, tu não vai usar o teu black, não sei o quê. Eu digo, não, para mim faz sentido usar as tranças coloridas, é minha identidade, é isso que eu represento, as pessoas me reconhecem com cabelo colorido, faz sentido para mim. Um belo dia começou a deixar de fazer sentido. E aí eu tô aqui. É claro, às vezes eu sinto saudade, sinto falta, mas se algum dia a Zecaia deixar de fazer sentido, eu vou deixar de ter a Zecaia, mas aparentemente faz muito sentido, porque como a Vanessa falou, né? Cara, a gente recebe uns feedback, uns retornos, e eu acho que isso nenhuma empresa vai conseguir te passar no ser a tua, que é aquele carinho que tu recebe das pessoas. Isso tem um pouco de ego envolvido, né? Porque daí assim, é o que eu fiz, mas tenho a certeza, né, dessa construção. Eu vou falar um pouco sobre essa parte. Assim, eu olho para todas as outras áreas e eu sinto vontade de trabalhar. Tipo, eu queria saber programar, eu queria saber desenhar, eu queria saber fazer interface, eu queria saber. Só que é mais coisas que ajudariam na área da minha área de atuação, né? Então são coisas que eu gostaria de pegar para tipo, tentar ajudar, tentar dar exemplos melhor, tentar me comunicar melhor com essas áreas. E assim, eu acho que se eu fosse escolher sair da área de design, eu acho que seria para algo para ter mais influência em relação aos processos, né? Tipo, e mais influência em relação ao produto. Então, no fim, ainda assim eu ia ter um pezinho ainda em design, mas eu ia tentar guiar um pouco mais para onde o produto iria, sabe? Porque eu acho que essa parte eu conseguiria ter uma influência maior no produto final e assim ter impacto maior nos jogadores, no caso. Então, mas no fim, o design ainda é o mais forte. Assim.
Então, eu gosto muito do que eu faço hoje. Eu me sinto muito bem, muito feliz, vejo propósito no que eu faço. Para mim, assim, o design, ele tem impacto, e a questão é como levar esse impacto para ser positivo. O design tem o poder de repensar estruturas, de incluir, inclusive deve ser uma das missões do design incluir, sabe? E então eu penso que o design é muito poderoso, é muito legal. Na minha carreira assim, profissional, o que sempre contou foi tipo a área de atuação. Então eu já trabalhei em empresas muito focadas em produtos para outras empresas. Isso nunca me encheu muito, assim, sabe? Eu tipo focar muito para vender coisas que eu não via assim realmente um impacto positivo, que alguma coisa tivesse um impacto para a pessoa lá no final que pudesse fazer ela ter uma vida melhor. Bem nesse aspecto. Então, eu gosto muito de pensar o design como vem surgindo um pouco em alguns autores, assim, que é o design positivo, que, na minha opinião, é um mindset normal de design, só que na indústria a gente acaba fazendo coisas, às vezes, muito voltadas para onde vai ter um grupo maior de potencial consumidores. É bem como a Laís comentou, bem como o Lucas comentou, enfim. Então, para mim, assim, no futuro, eu queria muito conseguir trabalhar mais e mais com um design que seja focado no bem-estar, do início do processo até o final, do tipo, como que eu olho para esse público e consigo fazer com que, mesmo depois que eles usem o meu produto, eles tenham uma vida melhor, assim, que eles tenham mais bem-estar, né, que as coisas sejam pensadas, porque eu já passei por muitos lugares que falavam sobre viciar as pessoas no produto, né, pensando em produtos digitais, porque a gente tem tudo isso muito na palma da mão, né, como viciar as pessoas, fazê-las usarem mais notificações, eu acho que isso é uma discussão que todo mundo tem. Então, trabalhando com isso, eu me vejo muito na responsabilidade de pensar mais e mais como que essas coisas podem se voltar para tanto incluir mais a sociedade, quanto olhar para o bem-estar, assim, sabe? Como que, bem além do dinheiro, a gente consiga ter uma sociedade melhor. Eu acho que, às vezes, isso é meio... tipo, também estou romantizando um pouco, mas para mim é a única coisa que faz sentido, assim, sabe? O meu vínculo com o design é de realmente criar impacto e impacto positivo. Então, hoje, eu trabalhei muito tempo com B2B, né? De empresa para empresa. Agora eu estou trabalhando com B2C, de empresa para a pessoa final, né? E hoje eu trabalho no setor de saúde. E isso, para mim, está sendo uma coisa maravilhosa, assim, sabe? Eu vejo um propósito muito grande. E é nesse caminho, assim, que eu me vejo focando mais e mais dentro do design, mas sempre tentando conseguir ir mais para esse impacto positivo. Ai, que bonito ouvir vocês falando assim. Bom, a gente tem a pergunta da Milena, que é assim, ó. Como é a relação de vocês com outras áreas da atuação dentro das empresas? Vocês acham que tem alguma coisa a ver com a valorização do designer? Vocês sentem que ainda tem a diminuição do nosso trabalho, de não ser algo como necessário? Eu posso comentar. Comenta. Beleza. Eu já passei por muitos lugares que não sabiam exatamente o potencial do design, assim, tipo, ou mesmo o que era a formação de design como um todo, sabe? Então, quando eu comecei, sempre foi muito operacional, foi muito sobre operacionalizar peças e coisas nesse sentido, que eu acho que faz parte para a gente ganhar experiência, mas realmente, eu acho que num todo, pelo menos da minha experiência nessas empresas, é, tipo, reconhecer mais o potencial do design mais a nível tático, estratégico, assim. Então, nesse quesito, eu acho que tem muita coisa para melhorar. O que eu vejo acontecer bastante na área de jogos é um questionamento, tipo, a importância do game designer, né? Às vezes é, tipo, tem um game designer como estagiário, eu falo para ele a direção que a gente quer, o que a gente quer fazer, e ele escreve muito o como fazer, só que eu vou lá e falo, não, eu quero que seja assim. Então, aí, nesse tipo de empresa onde pessoas com mais poder ditam muito o que vai ser feito, o que e como vai ser feito, eles descem muito na base. E o game designer, ele trabalha mais como uma pessoa que está tentando procurar problemas, tentando, escrevendo e se comunicando com o programador.
esse tipo de empresa acontece que o game design em si ele não é muito valorizado, né? Então, é uma briga e isso é uma briga, tipo, você tentar explicar que game design não é só isso, não é só escrever o que como vai ser feito, mas é tentar pensar na experiência toda, tentar pensar em problemas, tentar pensar em soluções diferentes, ajudar nos testes, tentar pensar em testes A/B, tentar ver o que é a melhor experiência para o usuário. Vamos testar as duas. Você acha isso, eu acho isso. Vamos tentar medir, vamos tentar metrificar o que é melhor. Então, é isso, assim. É difícil em empresas assim, porém você consegue tentar brigar contra isso, né? Então, é isso. Isso que o Lucas falou me lembra muito das empresas da área de moda que não dão espaço para designers e estilistas desenvolverem coisas novas, né? Que não sejam cópias. E aí é meio que ter uma pessoa lá só para pegar uma peça pronta e reproduzir. Eu quero essa mesmo desenho, mesma modelagem e eu quero essa mesma estampa. Isso é muito comum e realmente por esse olhar é um dos motivos de eu ter a Zecaia também, porque aí eu posso fazer diferente. E é uma crítica, né, da importância do design para produtos diferenciados, né, para marcas com propósito específico, né, porque às vezes algumas marcas ficam pensando em volume de venda e elas não veem que às vezes tendo um design bem feito, tendo uma identidade bem feita, um propósito que faça sentido, ela pode ter produção menor, custo menor e ela tem o mesmo lucro, né? Mas aí ela vai ter um nicho, vai ter um nicho certo, ela vai ter o cliente muito bem definido, a persona muito bem definida e faz parte do papel do design estar dentro desse contexto, né? O problema é que muitas pessoas que têm a grana para fazer acontecer, elas não fazem esse cálculo, que é um cálculo básico, né? Enfim, acho que eu já fui contemplada aí por todo mundo. Realmente é bem isso que a Laís falou mesmo. Eu acredito que a gente vem caminhando para melhorar e vai melhorar cada vez mais, mas ainda é um longo caminho pela frente que a gente tem que passar. Alguém perguntou para o Lucas aqui, você vê uma mudança em relação dos personagens femininas atualmente? Porque vemos um número crescente de players mulheres e uma comunidade que vem mais pedindo essa mudança. Eu acho que eu respondi a questão bem parecida antes, né? Eu acho que é uma questão de cultura e eu vejo sim bastante empresas lutando, bastante pessoas lutando para essa mudança e aos poucos ela vem acontecendo, né? Eu acho que é isso. Tá, então vamos para a pergunta de fechamento, que é: que tipo de organização pessoal mais ajudou ou funcionou no crescimento profissional de vocês? Por exemplo, uma organização do cotidiano, lazer e estudos. Então, aqui como eu faço muita coisa ao mesmo tempo, tem que ser muito organizado, porque senão você acaba se perdendo. Os processos eles são todos meio que interligados, então você não consegue fazer um sem fazer o outro e é muito louco, porque, por exemplo, quando vocês me chamaram para participar, eu falei, gente, mas o que eu vou falar? Tudo que eu faço, tipo, não faço nada de diferente, não faço nada de novo, não tá, sabe? E aí eu parei para pensar, tipo, meu Deus, o que eu faço não é a mesma coisa que outra pessoa faz. E a maneira como eu faço é diferente. A gente tem que pensar muito nisso. Eu acredito que a gente tem que ser organizado, mas os processos, como eles são contínuos, as coisas acontecem e você nem percebe. Mas eu nunca imaginei que eu ia precisar de um planner e esse ano eu precisei. Então, tipo, tem que ter tudo muito certinho, muito organizado para conseguir dar conta de tudo, conseguir fazer tudo certinho. Mas no final, recompensa todo esse trabalho.
Eu vou dizer para vocês que, assim, o quesito organização é uma dualidade na minha vida, porque eu sou uma pessoa extremamente desorganizada. E aí agora eu falo para algumas pessoas, não, eu estou tentando botar a organização da minha vida, assim, é uma coisa que eu super quero, usando o Trello, tentando fazer essas organizações. E aí volta e meia alguém me diz, não, mas tu é organizado, porque se a Zecaia chegou até aqui, de alguma forma tu é organizada. Mas é a minha organização, né? A forma como a minha cabeça funciona. Então, ter outras pessoas no processo é ter a obrigatoriedade de tirar da minha cabeça e colocar isso em processo. E isso, repetindo a palavra, é um processo, né? É ter que olhar e tentar explicar para algumas pessoas, ó, isso aqui funciona isso, e isso aqui tem que funcionar desse jeito. E tem que funcionar desse jeito, por isso, por isso, por isso, por isso. E aí é uma organização que passa de mim para o outro, né? Porque, como a Vanessa falou, as coisas têm continuidade. Então, se tu cortar uma peça desse jeito, vai dar consequência lá na frente. Então, tem que saber que essa peça precisa ser cortada desse jeito, por isso, por isso, por isso. Mas eu já sei. E a outra pessoa do processo, às vezes, não sabe. E aí, eu acho que essa organização, da minha desorganização, essa organização vem para o outro, né? Porque na minha cabeça as coisas funcionam, eu encontro as coisas no meio da bagunça e as coisas vão para frente. Mas eu entendo que organização e disciplina são fundamentais e é um desejo meu, assim, para a vida, me tornar essa pessoa disciplinada e organizada. Eu sou disciplinada na urgência, no apuro eu sou disciplinada, que é uma beleza. Mas eu preciso mudar isso. Meta da vida. Ai, tô começando a achar que você é mal de empreendedor, porque é bem assim mesmo. Quando a gente vê, tem que fazer. Não tem... Tem que dar conta, né? Exatamente. Mas isso é muito ruim. Isso é muito ruim, assim. Uma coisa que eu recomendo demais, gente, assim, ó, eu não consigo ter o espaço para minha vida social, tá tudo bem, no meio de uma pandemia não tem tantas possibilidades, mas eu não consigo ter o espaço para a vida social, para lazer, para tudo, porque organização. Se eu dedicar e for disciplinada, que a palavra-chave eu acho que é disciplina, ó, eu vou definir que eu vou fazer isso e isso da 1 às 3. Então tá, da 1 às 3 eu vou fazer isso. Se eu fizer e dar conta, depois eu vou ter 1 hora livre lá depois. Mas o que a gente faz? Fica picotando coisas e não faz. Aí depois, aquela 1 hora livre, não tem mais. Então, gente, organização é uma coisa... Eu admiro muito. Fundamental. Admiro todas as pessoas organizadas. Real, assim, real oficial, eu olho para as pessoas organizadas e eu fico... Meu sonho é de mim. Ai, que bonito. Ai, como é bonito isso. Para mim, esse equilíbrio, assim, que nem a Laís comentou um pouco, de vida e trabalho, para mim isso é muito importante, mas muito. Teve um tempo que eu trabalhei em Canasvieiras, eu moro no continente. E aí, nossa, eu saí assim, muito cedo de casa. Foi uma experiência incrível, foi maravilhoso, eu aprendi muito, foi uma escola, mas eu fiquei destruída. Era tão louco que, tipo, às vezes eu chegava cedo para conseguir fazer um pouco do meu TCC antes de começar a trabalhar, que era o tempo que eu tinha, então eu ia muito cedo para não pegar fila e voltava morta, assim. Mas foi muito legal. Só que tudo isso me fez, tipo, pensar muito que, para mim, era muito importante encontrar um equilíbrio entre o meu trabalho e as outras 1000 coisas que eu adoro fazer. E, com certeza, que é um formato diferente, né? Porque eu trabalho para outras pessoas, né? Então, hoje eu estou tentando alcançar esse equilíbrio, onde o meu formato de trabalho é um pouco mais flexível, ele é baseado em entregas. Então, tipo, eu trabalho uma carga horária menor e se eu vou trabalhar meio-dia ou meia-noite, cara, é uma coisa mais de combinar e de eu me organizar. Então, tá dependendo bastante da minha organização. Para mim, está sendo maravilhoso, porque era o que eu queria para conseguir trabalhar menos e muito focada. Então, o horário que eu estou trabalhando focada. E depois disso, acabou. Eu não vou ficar pensando no trabalho, eu vou fazer as outras coisas que eu botei para mim como prioridade. Seja me exercitar, seja ter um tempo para mim, seja meus outros estudos, que para mim são muito importantes. Então, para mim é o equilíbrio assim que eu tô agora conseguindo organizar, mas por muito tempo eu não consegui. Me afetou muito em quesito emocional, físico, então hoje para mim virou uma prioridade, assim. Só queria adicionar um negocinho rapidinho, a gente tem que levar em consideração sempre que o trabalho não tem que ser algo que vai consumir a gente e que
obviamente, o que eu faço na minha marca, eu faço porque eu estou feliz ali dentro. Se eu não tivesse feliz ali dentro, muito provavelmente eu não ia produzir bem, eu não ia conseguir ter o resultado que eu preciso. Então, é muito importante a gente ter essa sanidade aqui dentro, de tá tudo bem, para botar isso para fora no nosso trabalho. Assim, deixa eu completar também antes do Lucas falar. Isso, Vanessa, é uma coisa que muita gente às vezes me questiona, porque tu só trabalha, não sei o quê. Eu sinto muito prazer no que eu faço. Eu tenho muito prazer mesmo no que eu faço. Mas de um tempo para cá, eu tenho entendido que eu preciso dos outros momentos. Então, assim, eu tenho muito, muito, muito prazer. Eu amo o que eu faço. Mas eu preciso encontrar o equilíbrio, porque para a vida a gente precisa encontrar o equilíbrio. E eu estou passando por um momento que eu quero fazer outras coisas, como a Ana falou, né? Tipo assim, eu quero ler, eu quero ir outros assuntos que não seja trabalho, eu quero estudar inglês, que é uma coisa que eu comecei a fazer, mas eu tive que interromper. Então, são outras coisas que, de alguma forma vão contribuir com o trabalho? Vai até. Mas são coisas independentes de mim, né? Como eu sempre digo, eu tenho várias versões dentro de mim. E eu não posso alimentar só a versão do trabalho, que é o que... O crescimento pessoal é tentando... importante, né, também, tipo, porque isso vai refletir no teu trabalho, vai refletir na tua vida, então... O trabalho é importante, sim, mas tu tem que ter esse tempo pra ti e dar esse tempo, dar esse prazer pra ti mesmo, né? Então... Sim. O que eu ia comentar uma das épocas mais difíceis, assim, em relação a esse equilíbrio foi quando eu estava na faculdade e trabalhando 8 horas. Não tinha me formado ainda. E era muito difícil, assim, conciliar os dois. Chegou um semestre que eu tranquei a faculdade. E eu pensei, eu vou voltar, vou focar agora no trabalho, vou focar nisso e vou voltar depois. E aí é bem complicado, assim, esse equilíbrio. Até hoje, assim, projetos pessoais, assim, eu às vezes acabo ficando muito frustrado, porque é difícil achar equilibrar quando que eu vou fazer isso, quando que eu vou fazer aquilo, quando que eu vou ter um momento de lazer, e aí é bem complicado, assim, né? Então, e aí se a gente tem um momento de lazer com um projeto pessoal parado, é um sentimento de culpa, então é bem complicado mesmo. Ô, gente, eu vou pedir desculpa porque tem mais uma perguntinha que eu pulei. Essa vai ser a última, eu prometo. A Ana Clara perguntou o que vocês acham da repercussão dos novos programas da Trainee, como o da Magalu, que agora tem investido muito na diversidade, mas também tem gerado muita discussão negativa. Eu acredito que eu não tenho que falar. Isso aí eu deixo para a Laís. Eu acho extremamente importante essa abertura no mercado de trabalho, mas eu vou deixar a Laís falar que não é meu momento de fala. Vai. Então, eu acho que a grande questão aí é por que eles estão problematizando, né? Porque, assim, se a gente fala, se fossem vagas para faxina, ninguém ia falar nada, todo mundo ia achar bonito, né? A maioria dos trainees hoje são pessoas brancas que conseguem ter acesso. Então, assim, flexibilizar acesso para pessoas negras é entender que a gente vem de estruturas diferentes, né? Então, poxa, é só olhar que, assim, se eu quero uma mobilidade social, se eu quero trazer representatividade para minha equipe, assim, é uma empresa que está dizendo que quer ter uma equipe mais diversa. E aí vai naquilo que eu tinha falado antes, que é uma empresa que precisa ter essa equipe mais diversa, porque ela vai ganhar mais dinheiro com isso. Não é só questão de visibilidade. É que a partir do momento que ela traz uma equipe mais diversa, ela vai conseguir comunicar melhor para quem ela quer vender. Então, ela precisa abrir mão de alguma coisa, abrir mão, entre aspas, né? Mas é tipo assim, oportunizar para que essa representatividade que ela queira e essa diversidade que ela queira alcance e chegue, né? Então, o que eu acho que é importante é que outras empresas façam isso para que a gente comece que isso não seja mais um problema, né? Que isso não seja mais uma questão. Quando eu era pequena, eu não via pessoas formadas, eu não via pessoas negras com formação, com graduação, com mestrado, doutorado, e hoje eu começo a ver várias pessoas com mestrado, doutorado, pessoas que saíram da graduação querendo fazer mestrado. Eu acho incrível. Assim, eu não quero ir para a área acadêmica por um interesse meu, né, por uma falta de interesse meu da academia, assim, não tenho, apesar de
de ter uma crítica muito forte sobre moda e sociedade, e eu já pensar nisso, assim, no futuro eu quero estudar um pouco sobre isso e pautar esse assunto, mas eu acho super importante que pessoas negras, pessoas LGBTQIA+, mulheres, ocupem um espaço da academia, ocupem um espaço no mercado de trabalho, e isso não é fazer com que... Porque muita gente diz, mas isso é racismo. E assim, quando é do lado contrário, não é racismo. Isso eu não consigo entender. Muita gente que diz, isso é racismo reverso. Mas muitas vezes é a mesma pessoa que diz que o racismo não existe, que somos todos iguais. Então não faz sentido. Se um existe, o outro também tem que existir. Reverso não existe, mas se teoricamente a pessoa está dizendo que o racismo reverso existe, então o racismo existe, né? Então acho que é só oportunidades e que outras empresas cada vez mais consigam fazer isso, para que, como eu falei, isso pare de ser uma questão. Certo, é isso, gente. Então a gente vai terminar hoje com esse momento reflexivo. Eu gostaria de agradecer muito a presença de todos. Foi um prazer. Foi muito legal. Muito obrigado, gente. Foi muito boa a conversa. Muito, Então é isso, gente. Valeu, viu? Valeu. Eu que agradeço o convite. Valeu. Obrigada, Muito legal, gente. Obrigada pela oportunidade. Foi ótimo. Então, tá. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.